Olá, gente. Boa noite. Bom, agora sim, estamos começando mais uma live da Sociedade Fraterna. Esperar o pessoal entrar. Vão me dando retorno para ver se o áudio está ok, se a imagem tá legal, se a internet tá funcionando bem. Que eu já estou em outra internet, não estou na minha casa, então eu preciso fazer esse teste com vocês, tá? Me dão um retorno aí, boa noite, tudo bem? Hoje sou eu, hoje não é Edi. Hoje sou eu, a Vanessa, que me conhece. Uma boa noite, um beijo pra vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente em mais uma noite, em mais uma live. E hoje nós temos um convidado super especial e o tema é maravilhoso, gente. O nosso convidado de hoje é o Luciano Grisolio. Grisolio, isso. Grisolia, sorry. Grisolia. E deixa eu só esperar ele entrar aqui. Eu tô só aguardando. Eu não vi se ele entrou. Não tô conseguindo visualizar, mas eu vou convidá-lo, tá, gente? Espera só um minuto. Que eu vou colocar ele aqui. Luciano. Vamos achar aqui. Luciano. Espera só um minutinho. Tô convidando ele aqui. Ele mandou um oi. Olá, tá aqui, ele entrou. Já mandei, tá? É só você aceitar agora, Luciano. Conforme a gente combinou antes. Cheguei, tô vendo que você chegou. Só falta você aceitar aí meu convite pra você participar da live, ver se você recebeu, espero que sim. Ele já entrou, eu vi, pessoal. Eu mandei o convite pra ele. Vamos esperar ele aceitar. E aí a gente pode começar a nossa live de hoje. Com o tema será vantagens do perdão. Não percam, vai ser muito, muito boa essa live, eu tenho certeza disso. E agora eu não sei, tá demorando um pouquinho. Não sei se ele recebeu meu convite, se deu certo. Se ele tá conseguindo visualizar o pedido para participar. Acho que eu vou mandar novamente. Poxa vida, o que será, hein? Tá demorando um pouquinho. Não vê o link? Não, o próprio pedido vai aparecer aí para você, Luciano. Aparecer no próprio Instagram. Não vai vir um link. Vai aparecer assim, aceitar o pedido de participar. Vai vir alguma coisa assim, quer ver? Eu vou te convidar de novo, tá? Luciano. Peraí. Vou mandar de novo, ó. Mandei. Não posso atender você via WhatsApp porque eu estou usando o celular, tá? Para poder fazer a transmissão. Eu te mandei o convite aí mesmo via o Instagram. E é só você aceitar, como a gente combinou, como a gente conversou. Vê se você consegue visualizar. Ou então você pode solicitar em participar. Você aperta no maisinho embaixo aí e pede para participar. Tem lá pedido para participar da live, da transmissão. Aí eu aceito. Eu autorizo, aliás. Tem essa opção também. Tenta aí ver se dá certo, tá? Enquanto isso, eu vou conversando. Ó, Edi está no WhatsApp. Edi, qualquer coisa, fala com o Luciano, explica para ele. Fala que ele também pode pedir, tá? A gente conversou antes, mas eu não sei se de repente ele não tá vendo aí o pedido, enfim. Vê se você consegue orientá-lo também, por favor, tá? Porque eu tô sem acesso ao WhatsApp, gente, não dá. Eu só tô com o celular hoje. Então, enquanto isso, então eu vou passar os recadinhos, tá? Que eu preciso dar. Então, enquanto a gente organiza. Estou no laptop e não estou vendo. Precisa ser via celular, Luciano. Não dá para ser pelo computador, tá? É só pelo celular. Não tem como fazer a transmissão via computador, laptop, enfim. Tá? Então você vai ter que entrar pelo celular. Tá bom? Pega o seu celular, posiciona ele no cantinho que dá certo. Por favor, tá? Enquanto isso, eu vou passando os recadinhos. Gente, vocês me pediram tanto, tanto, que vai ter o retorno presencial de quarta-feira também. Então, nós retornamos de domingo, lógico, com número limite de pessoas, até 25 pessoas na nossa casa.
E vai ser o mesmo procedimento para as quartas-feiras, tá? Então, quarta-feira, dia 4, que é a primeira quarta-feira de agosto, nós iremos abrir a casa novamente apenas para as palestras. Lembrando, um número limitado de pessoas, então vocês precisam mandar o nome via WhatsApp, tá? Para a gente poder ter esse controle. A gente vai seguir todos os protocolos como a gente já vem fazendo. Então vamos respeitar, usar máscara, tem álcool em gel, tem o aparelhinho para medir temperatura. Então é tudo certinho, tudo bonitinho, tá bom? Então, por favor, apareçam. Vai ser muito bom receber vocês lá, né? Acho que a casa é de todos nós. E é uma delícia a energia, né? Voltar na casa, poder entrar lá, né? Sentir aquela energia boa que a espiritualidade deixa naquele lugar que nos abraça tanto. E deixa eu ver. Ah, ó, Luciana, agora. Ah, agora sim. Acho que agora deu certo, gente. Vamos ver, vamos ver. E aí? Deixa eu ver aqui. Eu acho que deu certo. Será? Tenho tanta certeza que ele pediu pra participar e eu aceitei. Ué, por que que não tá indo? Poxa. Tá tudo bem? Tá travado aí, gente? Tá tudo ok, né? Porque às vezes eu tô falando aqui, parece que eu tô falando sozinho. Falem comigo, tá? Sempre conversem comigo. Falem tudo que vocês estão percebendo aí, tá? Da transmissão, por favor. Que eu senti que tá tudo ok. Bom, enquanto isso, acho que eu vou continuar dando os recadinhos, né? Tá tudo ok? Obrigada, Edi. Obrigada pelo retorno. Agora eu não sei se... Ah, o Luciano tá aqui. Luciano, você pediu pra participar? Você pediu, né? Eu aceitei. Eu vou ó, solicitar de novo para você participar. Vê se você consegue visualizar aí, ó. Tá dando que você não tá disponível. Poxa vida. Peraí. Vou mandar de novo. Ó, mandei de novo o pedido para você participar. Vê se você consegue visualizar aí. Dá uma olhadinha aí, Luciano, que eu fiz o pedido. Aí é só você aceitar. Vai aparecer uma mensagenzinha, você aceita. Aí embaixo no seu celular. Dá uma olhadinha. Você tá pelo celular já, não tá? Acredito que sim. Bom, vou continuar dando os recadinhos então. E nessa quarta-feira, dia 4/8, o nosso retorno tinha que ser uma celebração, tinha que ter uma coisa especial. Então vai ser uma palestra musical, olha que delícia! E os convidados especiais para esse dia será a Lolita De Amo, espero que eu tenha falado pronunciado certinho, e o Robson Monteiro, tá? Então essa dupla aí vai... Opa, apareceu! Muito bem! Salve! Agora Agora, sim! Deu certo. beleza. Luciano, deu muito trabalho aí? Deu certo pra achar? Acho que é mais ignorância aqui do Instagram mesmo. Mas tudo bem, o importante é que deu certo. É É, isso com que importa. certeza. Luciano, boa noite. Você... Obrigada Boa por ter noite. topado participar. Se você quiser tentar colocar o celular apoiado, isso, para você não ficar no cansar o braço, enfim. Conseguiu apoiar o celular Uhum. aí, tudo certo? Consegui sim. Maravilha. Deixa eu. Peraí, acho que eu tô meio torto aqui, pera um pouquinho. Fica tranquilo, arruma aí do jeito que você acha que fica melhor. Por enquanto estamos vendo o teto. Peraí. Só ele terminar de arrumar aí, gente, fica tranquilo que é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? É, assim mesmo. É. Ó, se você conseguir colocar um pouquinho mais pro lado, porque a gente tá vendo você assim, ó, de perfil. Ah, agora Pronto, sim. Agora tá ótimo. Agora tá. agora apoiei. Isso. Ah, então Beleza. maravilha. Tá perfeito. Luciano, eu só tô terminando de dar os recadinhos aqui e eu já passo a palavra pra você, pode ser? Sim, com certeza. Rapidinho. Então, ó, como eu havia falado, dia 4/8 a gente retorna apenas às quartas-feiras, gente, só a palestra, tá? Não tem tratamento ainda. E aí temos a palestra musical, teremos, né? Com Lolita De Amo e Robson Monteiro. E essa quarta vai ser passe individual. Essa quarta não. As quartas vão ser passes individuais. E de domingo continua sendo passe coletivo. Tá bom? Só para vocês entenderem. Vamos lá, mais uma coisa. Lembrando que tem que confirmar a presença via WhatsApp. 36448610. Ah, ó, pergunta do Michel. Que horas? As palestras é o mesmo horário da live, é às 20 horas, tá bom?
De quarta-feira às 20 horas e de domingo é às 9 horas da manhã o evangelho, tá bom? Só para vocês se sintonizarem aí com o horário da Fraterna. Mas depois, cesta básica, assistente social, vai entregar a cesta básica próximo sábado, agora. Tá dando um retorno aí. Tem algum outro aparelho que você tá escutando a live que tá meio alto? Acho que pelo computador, você estava escutando também? Desliguei. O computador Ótimo. desliguei. É porque tava dando um eco, tava dando meio que um retorno, assim, mas tá ótimo. Perfeito, Luciano, obrigada. Não. E tá, vamos lá. Último recado. Cesta básica, gente. A gente ainda tá recebendo cesta básica. Nós vamos entregar agora, próximo sábado. É para as famílias assistidas. A gente vem batendo nessa tecla, né, pra gente poder ajudar. Nós fizemos uma campanha da agasalho que foi, ainda bem que fizemos essa campanha, porque imagina, olha esse frio que tá chegando aí, né? Começou hoje. E não podemos, né, deixar ninguém passar frio, né, pessoal? É muito importante isso, né? Tantas blusas que a gente vê que fica no nosso guarda-roupa que não usa, fica lá guardado. Então, primeiramente, obrigado por todo mundo ter participado. Vamos continuar ajudando. Não só a Fraterna, tem tantos lugares aí. E lembrar, né? Lembrar de acolher, de ajudar, se importar com as pessoas, né? Que precisam desse gesto tão simples, que é só você doar uma roupa que você simplesmente não usa mais, que não vai fazer falta para você. Olha só. E que para outra pessoa vai ser de grande importância. Cesta básica, sábado que vem, vai ser entregue às 10 horas da manhã. Quem puder ajudar doando alimento ou doando via Pix, né? Doando uma quantia de dinheiro para a gente poder continuar, porque não é só esse sábado, todo mês a gente monta cestas básicas para poder ajudar todas as famílias. Tá ok? E é isso, pessoal. Então, vou passar a palavra para o Luciano. Uma boa noite novamente, Luciano. Obrigada por ter aceitado, tá? Fazer essa palestra pra gente. O tema vai ser, estou super curiosa para escutar, porque é vantagens do perdão. Essa é muito boa, porque não é fácil perdoar de verdade, é difícil. E é um tema que mexe, acho que com todo mundo. Eu quero só pedir, Luciano, antes de você iniciar, se puder fazer uma prece pra gente, tá bom? Tá bom, com certeza. Aí, passo a palavra para você. Assim que você terminar a prece, eu vou fechar minha câmera e deixo você bem à vontade. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Senhor Jesus, mais uma vez, estamos reunidos em seu nome, virtualmente, mas conectados através do pensamento. Evocamos a proteção do nosso guia espiritual, do guia espiritual da Sociedade Fraterna, para que ele possa envolver-nos com energias positivas nesta noite. Que a mensagem de Jesus e dos seus mensageiros possa ser esculpida na nossa consciência e que possamos utilizarmos da ferramenta do perdão no nosso dia a dia. Assim, pedimos a Deus, aos bons amigos espirituais, que envolva a nossa reunião, que envolva todos os telespectadores que se conectaram pelo Instagram e que possamos desfrutar de minutos de tranquilidade, de paz e de reflexão. Que assim seja. Muito bom, parabéns. Então, eu parabenizo as 20 almas que estão aqui conectadas, porque essas 20 almas, elas selecionaram um tempo importante da vida. A gente fala, olha, felicidades, feliz aniversário, saúde, paz, etc., mas um bem muito precioso que nós temos é o tempo, e às vezes ele não é considerado como deveria ser, né? Então, nós estamos aqui reencarnados e precisamos aproveitar o nosso tempo o máximo possível para conseguirmos entesourar, guardar tesouros no céu, não na terra, porque tudo o que pertence à alma nós levaremos.
tudo que pertence ao corpo ficará. Então, parabéns às 23 almas que estão aqui conectadas. Parabéns à Sociedade Fraterna por administrar e perpetuar o estudo através da internet. Então, nós vamos falar sobre a linguagem do perdão. Linguagem do perdão, nós vamos falar sobre quais são as vantagens do perdão. Bom, na verdade, nós precisamos aqui considerar que a linguagem da natureza é a linguagem do perdão. Tudo na natureza perdoa. Então, nós, espíritos que estamos aqui reencarnados, deveríamos seguir essa linguagem da natureza. A pedra bruta, ela perdoa as mãos que a ferem, transformando-a, por exemplo, em estátuas, em belas estátuas. Então, a pedra perdoou o escultor. A lama, ela suporta o fogo, ela perdoa o oleiro, convertendo-se em um vaso, convertendo-se em um prato, convertendo-se em um utensílio doméstico. A fonte, por exemplo, desrespeitada, quando alguém pisa na fonte, revolve o lodo ele é abaixado e a fonte oferece uma água limpa e cristalina. Então, nós estamos aqui falando de acontecimentos da natureza. O grão de trigo esmagado perdoa o agricultor. E esse grão de trigo esmagado, bem trabalhado, ele vai virar um pão que vai enriquecer o nosso corpo, que vai alimentar o nosso corpo, vai nos fortalecer. Por exemplo, o ferro que se dobra em altas temperaturas perdoa aqueles a que submeteram-no nessas altas temperaturas, transformando também em utensílios que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Então, na natureza, tudo perdoa. Uma peça, por exemplo, de ferro que está no chão e fica lá há muito tempo, ela se transforma e se revitaliza, né? Transformando-se, revitalizando-se e etc. e tal. Então, na verdade, a linguagem da natureza é a linguagem do perdão. Perdoar, diz a Joana de Ângeles, é um impositivo de todas as horas, a cada hora de todo instante, né? Então, o nosso próprio organismo, nós somos espíritos reencarnados. Tivemos múltiplas e sucessivas reencarnações. Então, quando você se olha no espelho, quando você olha para o seu corpo, quando você olha para a sua mão, quando você está se olhando, né? O nosso corpo, o que significa? O nosso corpo representa o quê? O perdão de Deus, que nos ofereceu novamente uma oportunidade de reencarnar para que pudéssemos potencializar as nossas virtudes, para que pudéssemos nos libertarmos dos nossos erros e expiarmos todas as leis de Deus que foram transviadas, que foram desregradas, né? As leis que nós não seguimos as regras no passado. Então, a linguagem da natureza é um perdão. O nosso corpo representa um perdão de Deus. Então, afirma o Espírito Joana de Ângeles, aprende a converter o mal que te fazem em bem que possas fazer. Então, o Espírito Joana de Ângeles, ele nos convida a isso. E que nós possamos recordar o Mestre que preconizou o perdão indistinto e incondicional. Uma das últimas orientações de Jesus, dos últimos ensinamentos de Jesus, foi o quê? O perdão incondicional. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, a linguagem da natureza é a linguagem do perdão. Qual é uma das vantagens, a principal vantagem do perdão
É a libertação, é nós nos libertarmos. Enquanto a pessoa não perdoa o ofensor, ela fica o quê? Ela fica algemada. Ela fica algemada muitas vezes buscando a vingança, não é? E se ela não buscar a vingança, ela fica o quê? Com ressentimento do que aconteceu. Então, vamos registrar aqui alguns efeitos imediatos do perdão. Então, através do perdão, ser-nos-á possível promover a extinção do mal. Ou seja, se alguém lhe faz um mal e você não perdoa, você entra naquele loop de que ele te fez um mal, agora você vai ter que fazer um mal, agora você vai ter que se vingar, etc, etc. Então, vantagem do perdão, vai extinguir o mal. Alguém te fez o mal, o problema é dele. Você fez o mal, o problema é seu. Então, quando você perdoa, você promove a extinção do mal. Você não perpetua o mal, você não entra nesse loop, não é? Impediremos, a outra vantagem, impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir. Alguém te fez o mal. Você vai lá e faz o mal para essa outra pessoa que tem amigos. Você pode o quê? Ofender os amigos dessas outras pessoas e você pode ganhar o quê? Outros inimigos. Você tinha um, você se vinga e passa a ganhar o quê? 2, 3 outros inimigos, né? Então é a segunda vantagem. Você não cria, você perdoando, você não tem outros inimigos. Você extingue o mal. Você se liberta dos ressentimentos. Então, há doenças que são psicossomáticas. Iniciam no nosso pensamento, refletem-se para o nosso corpo. Então, a pessoa que carrega a mágoa, que carrega ressentimento, que fica pensando e arquitetando como ela deve praticar a vingança, como é que ela pode se vingar, ela está se alimentando o quê? Está se alimentando dessa mágoa, desse ressentimento, desse lixo tóxico. E esse lixo tóxico, com certeza, vai influenciar no seu organismo. Masaharu Uemoto. Vamos lá no YouTube e vamos procurar Masaharu Uemoto. Pesquisador japonês. Ele estudou a água. Então ele pegou gotículas de água de um rio e observou essas gotículas de água do rio sujo e viu que congelou essas gotículas de água e viu que formavam formas bastante disformes. Aí ele pegou a água, não é? Colocou a água em um potinho, por exemplo, colocou um pinguinho de água nesse potinho aqui, nessa tampinha. E aí o que aconteceu? Pediu para as pessoas entrarem e falarem numa sala, muito obrigado, em várias línguas. E aí congelou essas gotículas de água. E observou que essas gotículas de água mostravam, depois de congeladas, formas cristalinas muito bonitas. Do que é constituído o nosso organismo? 70% é constituído de líquido. Então, se nós continuamos com pensamentos ruins, se nós continuamos com pensamento de vingança, com pensamento de ódio, com pensamento de não perdoarmos, nós vamos o quê? Prejudicar o nosso organismo. Isso está absolutamente cientificamente comprovado. Se alguém que fala para uma gota de água, bom dia, obrigado, em vários idiomas, fala palavras bonitas, faz uma oração, essa gotícula de água congelada forma cristais maravilhosos, imagine você pensando dínamo, que é o nosso pensamento, imagine você pensando coisas ruins, imagine você com medo da pandemia, você sai todo apavorado. Tem que se precaver, tem que usar máscara,
tem que tomar vacina, tem que passar álcool gel, mas a partir do momento que a pessoa começa com sudorese, começa com taquicardia, isso vai prejudicando o seu organismo. Então, aquela pessoa que não perdoa está se prejudicando assim mesmo. A outra vantagem é que quando você perdoa alguém que lhe prejudicou, você está preservando também os seus entes queridos. Você está educando os seus entes queridos a perdoar todos aqueles que lhe fizeram mal. Então, vai anotando, né? Você vai extinguindo o mal, você perdoa, você não vai conseguir outros inimigos, né? Você vai se libertando do ressentimento e da mágoa que pode lhe causar doenças psicossomáticas. Você vai perdoando e vai perpetuando o bem e sendo exemplo para seus familiares, não é? Muito bem. A outra vantagem, por exemplo, é quando alguém lhe faz o mal e você perdoa, você vai fazer com que o agressor, aquele que lhe fez mal, reflita no ato, né, na própria violência do ato que ele propôs, que ele fez a nós. Então você faz com que ele reflita, poxa, eu fiz tanto mal para essa criatura me perdoou, então você está dando uma oportunidade, né? Então, uma outra vantagem, nós adquiriremos simpatia de todos aqueles que nos observam, né, levando-nos considerando as nossas atitudes, ok? Muito bem, então o perdão, ele pode ser considerado, ele pode ser comparado como uma luz, né, que o ofendido acende no caminho do ofensor. É uma luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso, diz o Emmanuel, por isso mesmo, perdoar em qualquer situação, sempre colaborar na vitória do amor em apoio de nossa própria libertação para a vida. Ok? Então, a vantagem do perdão é nos libertarmos. A vantagem do perdão é encontrarmos paz, propicia paz. Enquanto a pessoa não perdoa, a pessoa fica o quê? Ela fica pensando, matusquelando na vingança, não entende, né? Então o perdão, ele propicia paz. Quem esquece o mal de quem foi vítima, vitaliza o bem de quem necessita, diz o espírito Joana de Ângeles. Então nós temos as considerações da Joana de Ângeles, nós temos as considerações de Emmanuel, enfim, o perdão, ele vai nos propiciar paz. Ele vai nos libertar. Poxa vida, Luciano, é difícil muitas vezes entender, né? Por que existe tanto mal na Terra, né? Como é que alguém mata uma criança de 13 anos, troca uma criança? Tivemos um caso aí que o indivíduo trocou, era para matar um e matou outro, né? Então, se a gente não encontra a causa do sofrimento nessa vida, com certeza a causa do sofrimento só pode estar em outra vida. O nosso mundo ainda é um mundo de expiação e de provas. Ainda é um mundo onde o mal existe mais espíritos embrutecidos e ignorantes e malfeitores do que espíritos dedicados ao bem, ao belo, ao nobre. Então é muito difícil para um pai, é muito difícil para uma mãe observar e acompanhar, né, todo esse sofrimento, saber que a sua filha teve a sua vida ceifada. É muito difícil você ter um filho que está num ponto de ônibus e esse filho que está num ponto de ônibus foi atropelado por causa de um ignorante, uma pessoa que estava no volante estava bêbada. Então, é difícil compreender, mas se você não compreende se você sabe, melhor dizendo, que a causa não está nessa vida, a causa só pode estar na vida anterior. É muito difícil alguém perdoar porque teve uma pessoa, um parente, um amigo que teve a vida ceifada por causa de uma bala perdida.
Enfim, são vários os exemplos. Mas nós sabemos que existe injustiça. É uma injustiça, mas não injustiçados. Então, é um sofrimento para um pai, para uma mãe que perdeu um filho assassinado, mas é uma oportunidade de eles desenvolverem o perdão. O nosso planeta Terra, dizem os Espíritos, escreveram Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode ser considerado como um hospital. Ele pode ser considerado como uma penitenciária. Ele pode ser considerado como um charco. Tudo isso ao mesmo tempo. O nosso planeta não é um planeta de felicidade absoluta. É um planeta de expiação e de provas. Então todos nós que estamos aqui, absolutamente todos, eu, você, as 25 almas que estão aqui, somos todos pessoas em tratamento, pessoas em recuperação. E devemos agradecer a Deus, a Jesus e aos bons amigos espirituais por ter nos dado a oportunidade de estarmos vivendo o espiritismo primitivo, como os primeiros cristãos viveram o cristianismo primitivo. Então, vejam a responsabilidade de cada um de nós. Nós não podemos alegar ignorância depois que sairmos desta live. Nós sabemos que a linguagem da natureza é a linguagem do perdão. E será exigido e seremos responsabilizados cada vez mais de acordo com o nosso conhecimento. Quanto mais o indivíduo tem conhecimento, mais o indivíduo é responsável. Aquele que mata premeditadamente, aquele que mata calculadamente, este tem muito mais responsabilidade do que aquele que mata porque está passando fome, porque está passando frio. Então, cada um vai ser respondido segundo as suas obras e segundo o seu conhecimento. Ok? Então, nós devemos agradecer a Deus, porque hoje nós estamos aqui na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas e temos a oportunidade de conhecermos o Evangelho de Jesus, meditarmos acerca do Espiritismo, que é o Consolador prometido, que vem explicar tudo aquilo que Jesus não pôde explicar. Então, é difícil? É difícil. Existe injustiça? Sim, mas não existem injustiçados. O pai que perdeu o seu filho, a mãe que perdeu a sua filha, está passando por uma expiação difícil, está passando por uma prova, assim como a criança que foi assassinada, ou a mulher que foi estuprada, ou qualquer outra violência que nós vemos na sociedade. Aquele que teve a sua vida ceifada no ponto de ônibus, também morreu de uma morte violenta e com certeza está quitando débitos de vidas anteriores. Diz a Joana de Ângeles: felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distender largamente, sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é um espírito em lucro. Se revidas o mal, é igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Então, se nós perdoamos, nós estamos em melhor condição. Mas se nós revidamos, né, nós estamos em uma condição mais complicadinha. Né? Se nós revidamos, né? Mas, se perdoares e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejado. Luciano, você está maluco, mas não é o Luciano que está maluco. Jesus disse: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem e que vos caluniam. Amai os vossos inimigos. Como eu posso perdoar o meu inimigo? Como eu posso amar o meu inimigo? É claro que você não vai amar o seu inimigo como você ama sua mãe, como você ama seu pai. Os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, nos dizem que o amor de mãe é o maior amor que nós podemos ter ideia na face da Terra. A questão 200 do Livro dos Espíritos diz: o espírito não tem sexo. Então nós podemos reencarnar, ora num corpo masculino, ora num corpo feminino.
Se estou aqui num corpo masculino, estou com esta oportunidade de reencarnação para que eu possa desenvolver, por exemplo, falando por mim, a oportunidade de ser pai, a oportunidade de educar os filhos, a oportunidade que as condições da masculinidade me ofereceram nesta vida. Quando o espírito reencarna num corpo feminino, ele vai desenvolver mais o sentimento, aquele amor maternal. Então dizem os espíritos que o amor de mãe é o maior amor que nós podemos ter na face da terra. Então, como é que você vai amar o seu inimigo como você ama sua mãe, como você ama seu pai, como você ama seus amigos? Não dá. Não é isso que Jesus quis dizer. Amai aos inimigos é perdoar-lhes. Amar aos inimigos é não ter ódio, não ter desejo de vingança, para que nós possamos não ter ressentimento, para que nós possamos fazer com que o agressor reflita sobre o mal que ele fez, para que nós possamos mostrar para os nossos amigos e para a sociedade que nós estamos vitalizando o bem, para que nós possamos não criar doenças psicossomáticas, né? Para que nós possamos ter a vantagem de não termos outros inimigos. Não é? Porque o importante não é que nós não tenhamos inimigos. Inimigo todo mundo vai ter. Eu tenho, você tem. Cada um aqui das 24 almas que está aqui nessa live tem. Encarnados, provavelmente, e desencarnados. Talvez muito mais, em virtude dos nossos erros e descalabros de vidas anteriores. Então, o importante não é que nós não tenhamos inimigos. Se nós não tivermos, melhor. Cada vez que nós vamos progredindo, cada vez que nós vamos reencarnando, nós vamos diminuindo essa quantidade de inimigos. Muito bom. Mas o importante é não ser inimigo de ninguém. Diz o Espírito Joana de Ângeles, se alguém lhe atira uma bola de lama, o que você vai fazer? Né? Instintivamente, nós vamos o quê? Nos abaixar, para que essa bola de lama não nos atinja. Mas se você se abaixa, se você não se abaixa, ela te atinge. Então, se você se abaixa, ela não te atinge, você pega essa bola de lama e revida, você também está sujando as mãos. Então, é exatamente o que a Joana de Ângeles fala. Se revidas o mal, é igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição, não é? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que todo aquele que nos ofende, que nos agride, ele está em sofrimento, né? É um espírito envenenado, né? Entre aspas, né? Espargindo, né? Multiplicando tóxico que o vitima. Então é um espírito doente, né? É um espírito que precisa de ajuda, é um espírito que precisa de orientação, né? Então, muito importante nós estudarmos e entendemos a questão que eu falei. Há injustiças, mas não injustiçados. Jesus disse, o escândalo há de vir, mas ai daquele que praticar o escândalo. Ou seja, aquele que atropelou a criatura que estava no ponto de ônibus, que estava embriagado, ele vai responder por isso. Aquele que matou, vai responder por isso. Aquele que deu um tiro e fez com que o projétil matasse a criatura que estava deitada na sua cama, vai responder por isso. Todos responderemos, né? Então, o agressor, ele sofre em si mesmo, né? É um espírito que está doente, é um espírito que precisa de ajuda. Então, o que é o Consolador? Então vamos falar aqui em termos do Espiritismo. Eu falei Espiritismo primitivo, por quê? Porque o Espiritismo, ele foi fundado em 18 de abril de 1857. Nós temos aí pouco mais de 160 anos, né? Então nós estamos vivendo o que os cristãos viveram. Então veja a responsabilidade de hoje. Nós sermos espíritas. Há pessoas que não têm condições de ler o Evangelho. Há pessoas que são analfabetas. Há pessoas, enfim, que não têm acesso ao que nós temos. Mas elas deveriam ler o Evangelho nas nossas atitudes, nos nossos atos. Enfim, nós não vamos nos tornar santos de uma vida para outra. O Luciano não vai dar susto em Deus. Ao desencarnar, ele não vai se tornar santo Luciano ou São Luciano. Ele vai, se eu desencarnar daqui a 1 segundo, eu vou continuar com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos, com meus vícios. Os mesmos vícios que eu tenho agora. Mas é importante que nós possamos partir melhor do que quando nós aqui chegamos.
Disse Jesus, deixa eu ver aqui, no capítulo 18, versículo 22. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, 70 vezes 7 vezes são 490 vezes. E o Chico conversando com o Emmanuel, e aí, Emmanuel, são 490 vezes? Não, Chico, são 70 vezes 7 vezes cada falta. Então, quer dizer, é infinito. O perdão é infinito. Então, nós podemos muito bem estudarmos este tema no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconciliação com os adversários, nós temos muitos temas. No capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar com os adversários. Jesus disse, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e seja mandado para a cadeia. Em verdade digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Então, o Allan Kardec disse o seguinte, escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aquele que ainda são objeto de seu rancor. Daí ser falso o provérbio, daí ser falso quando aplicado ao homem, o provérbio, morto o cão, acaba a raiva. Então é assim, se você tem um inimigo e você não perdoa seu inimigo, esse seu inimigo vai desencarnar, correto? Correto. Ninguém aqui vai viver para sempre. Nós vamos desencarnar. Estamos aqui temporariamente. Muito bem. Então, se você não perdoa o seu inimigo, ele continua... ele fez alguma coisa errada para você, você vai lá, se vinga e fica naquele loop, ou seja, você está o quê? Vinculado a ele ainda, está algemado. Então, se você não perdoa o seu inimigo, esse seu inimigo, ao desencarnar, ele vai querer o quê? Vai querer te dar uma espicaçada. Ele vai ter mais oportunidade de te perturbar do que quando estava encarnado. Quando nós estamos encarnados, existe a limitação do corpo, mas desencarnado, o espírito, ele tem mais liberdade. Então, por isso que o Allan Kardec falou, ó, morto o cão, não acaba a raiva. O espírito mau, ele espera a oportunidade de nos prejudicar. Aí vem o quê? Vem as obsessões, vem as perturbações espirituais, né? Você não perdoa esse seu inimigo vai buscar outros aliados para te perturbar. Né? No mundo espiritual pululam espíritos maus que estão esperando a oportunidade de se unir com outros espíritos ignorantes e malfeitores e maus para perturbar, para se divertir, para prejudicar os outros, porque tem inveja muitas vezes da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Então é necessário ver nesse caso a maioria dos casos de obsessão, tá? Então é importante nós nos perdoarmos os nossos inimigos. Mas, olha, eu gostaria de também aqui trazer algumas considerações do Dr. Alírio de Cerqueira Filho, do livro Parábolas Terapêuticas, volume 1. Nessa parábola da conciliação com os adversários, nós podemos analisar os inimigos externos e os inimigos internos. Os inimigos externos são aqueles que nos fizeram mal. Agora, os inimigos internos são os nossos maus pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos negativos. Então, nós temos esses vários inimigos internos que nós precisamos nos reconciliar. Reconcilia-te, diz a Joana de Ângeles, sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, disse Jesus. E a Joana fala o seguinte, inevitavelmente, percebe-se que o adversário interno são as paixões dissolventes que aturdem o ser e que
em desalinho encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformando-se em fobia ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em transtorno neurótico de outro porte qualquer. Tá? Então a gente precisa se libertar desses adversários internos, porque nós temos os adversários externos e nós temos os adversários internos. Se reconciliar com ele. Vem aqui raiva. Vem aqui vingança. Vem aqui ódio. Vem aqui desprezo. Vem aqui vaidade. Você vai lá, dá uma abraçada neles, conversa com eles, uma conversinha ao pé do ouvido, né? Dá uma acalmada e de repente você, se livra desses inimigos, para que eles não te prejudiquem, tá? Então nós precisamos o quê? Nos reconciliar com esses adversários. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns casos. Por exemplo, casos aqui, eu estava fazendo aqui escrevendo alguns casos hipotéticos, tá? Esse caso aqui aconteceu comigo. Eu fiquei noivo. Esse aqui, eu lembrei da minha história e falei, vou pôr um caso parecido. Mas esse caso que aconteceu comigo aqui aconteceu e acontece com muita gente. Eu fiquei noivo no dia 16 de março de 1997, primeiro noivado. E aí, depois de algum tempo, a menina chegou e falou para já namorava 3 anos e pouco, a menina falou, olha, não, eu quero um tempo. Eu falei, o quê? Um tempo? Como assim? Né? E foi uma loucura, né? Então eu fiquei sabendo lá que teve um outro camarada que investiu e roubou a minha noiva. Tudo bem. Agora, o que acontece? Alguém roubou a minha noiva. Me roubaram a minha noiva. Quais são os sentimentos que surgiram? Por exemplo, no meu caso, fiquei com raiva, fiquei com ódio, tive egoísmo. Não, ela tinha que ser minha, insegurança, fiquei com ciúmes. Eu não tinha todos os detalhes, né? Depois eu descobri os detalhes. Mas o que acontece quando a pessoa não perdoa? Né? Quais são os sentimentos que surgem? A raiva, o egoísmo, a presunção. Não, ela é só minha, ou se for o noivo, esse noivo é só meu, esse homem é só meu, essa mulher é só minha. Então, surge um monte de egoísmos, surge um monte de sentimentos. Deixa eu pedir pro meu pai aqui que ele ligou a televisão. Pai, assiste a televisão no quarto. Então apaga a televisão. O pai tá aqui na sala, estou pedindo para ele ir pro quarto. Aí o que aconteceu? Surge aquele monte de sentimentos que, se o camarada não se livrar da raiva, do ódio, do egoísmo, ele vai lá e mata, ele vai lá e elimina o concorrente dele. Se você procurar no Google, mortes por ciúmes, etc., você vai encontrar milhares de coisas. Por exemplo, qual a causa que leva o homem à guerra? A questão 742 de O Livro dos Espíritos. A questão 742 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou, qual a causa que leva o homem à guerra? E a resposta dos espíritos superiores foi predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe à humanidade. Bom, vocês, não sei se todos sabem, mas o Hitler, ele foi um cabo na Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? A Alemanha perdeu a guerra. Quando a Alemanha perdeu a guerra, houve o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, um pedacinho, cada pedacinho da Alemanha, pedacinhos da Alemanha, melhor dizendo, eles foram entregues para os países que venceram a guerra. Então, qual foi o sentimento que o Hitler alimentou? O orgulho ferido? Talvez. O egoísmo, a prepotência, o fanatismo, a presunção, tudo isso e muito mais. Então, o fato de ele não ter conseguido se libertar desses inimigos internos fez com que ele fomentasse o crescimento ainda
mais forte do partido nazista e fez com que ele se tornasse o Führer, que levou, né, levou a Alemanha a declarar guerra para a Polônia em setembro de 1939, e aí é a história que todos nós sabemos, mais de 60 milhões de mortos, né, praticamente quase todos os países do mundo envolvidos. Então por quê? Porque ele não conseguiu se libertar desses inimigos internos. Então quais são os sentimentos, os inimigos internos que surgem numa traição empresarial? São vários. Então se a pessoa, primeiro, ela precisa perdoar, né? Primeiro, ela precisa se reconciliar com esses inimigos internos, precisa se libertar dos inimigos internos. Porque se ela não se libertar dos inimigos internos, não vai conseguir perdoar esses inimigos externos. Então agora, eu vou contar uma história real. Tudo isso aqui são reflexões que nós estamos fazendo, e alguém pode falar, Luciano, é tudo muito bonito, tudo muito teórico. O difícil é vivenciar isso. Tá bom. Então eu vou contar uma história para vocês, uma história real. Essa história, ela é contada por Brian Zand, no livro Radical Forgiveness, que chama-se O Perdão Radical em português. Radical Forgiveness ou Perdão Radical. Então, dentro da Primeira Guerra Mundial, houve um holocausto, não é, que muitas pessoas não conhecem, que foi a guerra dos turcos contra os armenos. Então houve um verdadeiro holocausto dentro da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso por quê? Porque eram pessoas, os armenos, eles eram de outra etnia do turco. Então o Brian Zand, ele é um pastor e fundador da Word of Life Church em Missouri, nos Estados Unidos, e contou isso. Tá bom. Muito bem. Então, eu vou contar essa história e vai fazer sentido para todos vocês. Num belo dia de primavera, e estava uma família armena em pleno repasto matinal. Café da manhã, ok? Muito bem. Era uma família constituída de 5 pessoas. O pai, a mãe e 3 filhas. O sol estava brilhando e estava brindando toda a casa com toda a sua exuberância, naquele clima de primavera. De repente, a família que estava no repasto matinal viu um homem de baixa estatura dar um pé na porta e abrir a porta. Com o boné, era um capitão, ele arrombou a porta com o seu pé. Tirou o revólver do seu coldre e atirou no pai da família que estava na ponta da mesa. Ato contínuo, atirou na mãe da família que estava na outra ponta da mesa. E fez com que os seus soldados chacais, né, uma verdadeira tropa de chacais, entregou as 2 filhas mais novas, de 12 e 14 anos, para sua tropa esfaimada de chacais. E eles estupraram as 2 meninas até que as meninas faleceram de tanta dor e de tanta humilhação. A menina mais velha, de 15 anos, ele levou-a para si em seu bordel particular. Quando lá chegou essa menina que tinha 15 anos, encontrou outras meninas, com os quais este capitão e seus outros amigos se locupletavam durante vários dias, durante várias horas. Eram meninas escravizadas sexualmente, abusadas sexualmente. Esta menina viveu este sofrimento por quase 1 ano. E ela pensava assim: ele matou o meu pai. Ele matou a minha mãe. Ele matou as minhas 2 irmãs. A mim, ele não me matou. A mim, ele está me usando sexualmente há mais de 1 ano. Eu continuo viva. Mas ele matou a minha alma. Ele matou a minha esperança. Ele matou a minha alegria de viver. Num determinado dia,
em que os soldados estavam um pouco mais distraídos, ela conseguiu escapar. Em 1 ano de cativeiro, ela conseguiu escapar. A guerra, ela finalizou dentro ainda da Primeira Guerra Mundial e o tempo passou. Finalizou em 1917, pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial. Foram eliminados praticamente todos os homens armenos, todos os anciãos. Sobraram algumas mulheres. A população da Armênia, naquela época, era de 2.300.000 pessoas. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram assassinadas, foram mortas, foram dizimadas pela crueldade dos turcos. E os 4 familiares desta menina estão inclusos neste número. A guerra acabou em 1917. Passados 10 anos, em uma clínica em Istambul, uma clínica muito importante em Istambul, na Turquia, entrou nessa clínica uma pessoa segurada por 2 outras pessoas, uma pessoa desfalecida, viva, mas desfalecida, que apresentava uma dermatose, que apresentava complicações na pele e exalava um odor pútrido. Trouxeram esta criatura a esta clínica bastante reconhecida e chamaram o diretor. Diretor, estamos aqui com o nosso colega, o nosso amigo, e nós precisamos que ele seja tratado, que ele seja cuidado. E o diretor percebeu que esta criatura não demoraria mais do que algumas horas, talvez 1 dia, 2, 3 dias, e chamou as enfermeiras. E as enfermeiras recusaram-se a tratar desta criatura. 1, 2, 3. E aí ele se lembrou de uma enfermeira que havia se notabilizado pela sua dedicação, pelo seu carinho para com todos os pacientes, pelo seu amor. E perguntou a esta enfermeira: você, minha cara, teria a possibilidade de cuidar deste irmão? Oh, como não? Eu jurei na minha faculdade que eu faria de tudo para que as pessoas que estivessem aos meus cuidados pudessem melhorar naquilo que eu pudesse ajudar, naquilo em que eu pudesse ser útil. E assim, ela aceitou cuidar desta criatura. Este indivíduo não morreu nas primeiras 3 horas, não morreu no primeiro dia, não morreu no segundo, não morreu no dia 3, não morreu 30 dias depois, não morreu 2 meses depois, não morreu no 3º mês, não morreu após 6 meses. E durante esses 6 meses, essa criatura desfalecida estava sob tratamento desta enfermeira. Esta enfermeira retirava as peles pútridas, substituía-as por ataduras, colocava pomadas e medicamentos, secava o suor do rosto desse indivíduo, cobria-o e acalentava-o nas possibilidades que ela tinha na sua vigília. E assim, 6 meses depois, este homem sobreviveu. Este homem, quando tomou a sua consciência, era uma criatura toda remendada. É um pouco de pele colada aqui, outro pouco de pele mais desfigurada a colar. Era um homem disforme, mas era um homem que estava vivo e que tinha a oportunidade de continuar a sua vida. Ele então procurou o diretor da clínica e foi agradecer-lhe por todo o tratamento. Por quanto tempo estive aqui? Por 6 meses, Excelência. 6 meses? Puxa, graças a Deus estou vivo e consigo hoje andar. Mas o diretor falou: tu não tem que me agradecer, tem que agradecer a uma outra pessoa, a enfermeira que esteve durante 6 meses contigo, que esteve durante 6 meses importantes da sua juventude, noite e dia e noite, sem parar, em vigília ao seu lado. Oh, pois não, então gostaria de conhecê-la. Muito bem, vou chamá-la. E chamou-a. Então,
essa criatura que foi cuidada agradeceu. Muito obrigado por você ter cuidado de mim durante esses 6 meses, durante estes 180 dias, graças à sua solicitude, graças à sua fraternidade, graças à sua dedicação, hoje eu estou vivo. Muito obrigado, disse a enfermeira. Muito obrigado, não foi nada, fiz só a minha obrigação. Oh, você não é armena? Vejo que tem um sotaque diferente. Não, excelência, não sou armena. Eu não sou turca, melhor dizendo. Sou armena. Ah, você é armena? Sim, sou armena. Ah, eu estive na Armênia na guerra. Sim, Vossa Excelência. Eu me lembro da Vossa Excelência quando estivestes na Armênia. Ah, você se lembra de mim? Sim, excelência, eu me lembro da vossa excelência. Quando, naquele dia em que o sol brindava a minha casa, naquele dia que eu estava no café da manhã com os meus pais e as minhas irmãs, vossa excelência arrombastes a porta da minha casa. Matastes o meu pai, matastes a minha mãe, a sua tropa esfaimada de chacais, homens embrutecidos e soldados ignorantes, mataram as minhas 2 irmãs e estupraram-na até a morte. Comigo, Vossa Excelência, levaste-me ao vosso bordel particular, aonde eu fui estuprada, aonde eu fui abusada por Vossa Excelência e pelos seus amigos, que como cães esfaimados, locupletavam-se do meu corpo, locupletavam-se e eliminavam as energias da minha alma. Oh, mas você me reconheceu quando eu entrei na clínica? Sim, excelência, eu reconheci quando você entrou na clínica. Mas não desejou me matar? Não, vossa excelência. Durante 10 anos, eu pensava, eu meditava como eu poderia encontrá-lo. Eu pensei durante muito tempo de que eu gostaria de ver Vossa Excelência sofrer lentamente e ter uma morte lentamente. Uma morte lenta para que pudesse pensar em todos os crimes que Vossa Excelência praticou durante a guerra. Mas, neste meio termo, neste interregno, neste tempo, durante estes 10 anos, eu tive a oportunidade de conhecer um judeu. Eu tive a oportunidade de conhecer este judeu que se chamava Jesus. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu evangelho. E eu tive a oportunidade de saber que no momento extremo da sua dor, no momento extremo em que ele estava sendo assassinado, no momento em que ele disse, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu conheci Jesus. Eu conheci o seu evangelho. Este homem que não tinha pecado. Este homem que era todo amor. E este homem que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Então, em nome de Jesus, eu o perdoo. E não tenho mais nenhuma raiva, não tenho mais nenhum rancor de você. Em nome de Jesus, eu o perdoo. Vossa Excelência, ele estava tremendo e ela também estava tremendo. Ela virou as costas e foi embora. Então, meus irmãos, o perdão, ele é possível. Ele não é fácil, ele não é simples, não é fácil de ser digerido, não é fácil nós não nos vingarmos, nós aceitarmos as provas, as expiações, mas muitas vezes são necessárias. Mas por que ela passou por tudo isso? Havia uma certa necessidade de ela passar por tudo isso, assim como muitas vezes nós temos as pessoas que nos ofendem, que nos caluniam. Então, que possamos refletir, que vocês possam ler o Evangelho no tocante ao perdão. Comprem esse livro do Brian Zandi, O Perdão Radical. Estude a Joana de Anges, o Emmanuel. E meditem e anotem. O perdão nos liberta, o perdão nos dá paz, o perdão nos propicia oportunidades de que o malfeitor possa refletir sobre aquilo que ele fez. O perdão, quando nós perdoamos, nós educamos aqueles que estão ao nosso lado. Enfim, o perdão evita que nós contraiamos doenças psicossomáticas. O perdão nos eleva acima da pessoa que nos fez mal. Então, parabéns a vocês que estão aqui conosco até o final. Que Deus nos abençoe, nos envolva, nos ilumine, e tenha certeza
que conectados estamos com os bons amigos espirituais, estes atuarão sobre os nossos espíritos e nos trarão as energias necessárias para que continuemos firmes e fortes, procurando nos desenvolver para que partamos melhor do que quando nós aqui chegamos. Muito obrigado, fiquem em paz. Muito boa, Luciano, muito obrigada, viu? Foi excelente a mensagem. Muito boa. E que história, né? Que história foi essa que você contou no final? Você vê que às vezes as coisas que a gente perdoa são mínimas, né? Comparado a uma história dessa. Não tem nem como comparar, não tem nem como pesar, né, uma situação como essa. É demais. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Bom, gente, eu agradeço todo mundo que acompanhou até agora. Luciano, se você puder fazer uma prece de encerramento pra gente. Ok. Senhor Jesus, nós hoje estamos alegres por esta convivência, por relembrarmos os seus ensinamentos. Permaneça, Mestre, em nosso pensamento. Que possamos mantermos o otimismo, mantermos a alegria de viver, que possamos beber nesta fonte fecunda que é o seu Evangelho, que nos traz esperança, que nos reconforta, que nos traz paz, que nos exemplifica como nós podemos desenvolver o amor através dos exercícios de caridade. Mestre, permaneça conosco. Envia os seus mensageiros para que possamos continuar trabalhando no estado de vigília e que no momento do sono físico possamos ajudar as forças do bem, ajudar as civilizações cósmicas deste múltiplo universo habitado, destes muitos mundos habitados, para que possamos elevar a condição espiritual do nosso planeta. Porque tu disse, orai e vigiai 24 horas por dia. Então, vigiemos no estado de vigília e vigiemos no estado de descanso do corpo, trabalhando na sua vinha. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, abençoe os nossos familiares, abençoe a todos aqueles que passam por difícil situação de uma prova, de uma doença terminal, os pais e as mães que suportam provas difíceis para com os filhos que se envolvem nas drogas, no álcool, na sexolatria, nas más paixões dissolventes, as várias que nós temos aqui no planeta Terra. Fortalece esse pai e essa mãe e esses irmãos que se desvirtuaram do caminho, que possam, de alguma forma ou de outra, receber as nossas vibrações de paz e de amor. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou até agora. Obrigada, Luciano, pela sua palestra, pelas palavras e pelo ensinamento. Pode ter certeza que todo mundo gostou muito. Você vê as mensagens aqui de gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Muito obrigada. E quem sabe nos vemos lá na Fraterna pessoalmente, né? Vai abrir quando? Quando vai abrir? Que você falou? Então, aos domingos a gente já abriu, né? Aos domingos no Evangelho Dominical às 9 horas da manhã. A partir de quarta-feira nós vamos abrir de quarta também, para as palestras, tá? Às 8 horas da noite. Será um prazer. Será um prazer estar com todos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.